Olá pessoal! Bem-vindos a Entre Linhas Sagradas. Hoje, vamos explorar o profundo significado do Salmo 78 da Bíblia, um poema que nos chama a lembrar e ensinar às gerações futuras sobre os feitos e ensinamentos de Deus. Prepare-se para uma jornada espiritual inspiradora. No início do Salmo, somos instigados a ouvir, aprender e transmitir as histórias de Deus. Vamos refletir sobre a importância de contar histórias como um meio de ensinar valores e preservar nossa fé. Escutai, povo meu, a minha lei, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola ou falarei enigmas da antiguidade, as quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não las têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu a nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse, filhos que nasceriam, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Diante de seus pais fez maravilhas, na terra do Egito, nos campos de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar, detendo as águas como num montão. De dia os guiava por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes a beber como de grandes abismos, tirando-lhes da rocha a água e fazendo-a correr como rios. E continuaram ainda a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no coração, pedindo comida segundo o apetite da sua alma. E falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha, e as águas correram e os ribeiros transbordaram, poderá também dar-nos pão? Ou prover carne ao seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo, ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas dos céus. E fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar no céu o vento oriental e, com sua força, conduziu o vento sul. Fez também chover carne sobre eles como poeira, e aves, como a areia do mar. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Comeram, e muito se fartaram, porque lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, enquanto a comida lhes estava ainda na boca. Veio sobre eles a ira de Deus, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Apesar disso, pecaram ainda e não creram nas suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na futilidade e os seus anos em pavor. Se ele os matava, então o buscavam ou arrependiam-se e procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Mas o lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam. Pois o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoava a iniquidade e não destruía, ou muitas vezes desviou a sua ira e não acendeu todo o seu furor. Porque se lembrou de que eram carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltavam atrás, tentavam a Deus e punham à prova o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, do dia em que os redimiu do adversário, quando operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas nos campos de Zoan. Quando converteu os seus rios em sangue, e os seus ribeiros, para que não bebessem. Enviou entre eles enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os destruíram. Deu também aos gafanhotos a sua colheita, e o produto do seu trabalho, aos gafanhotos. Destroçou as suas vinhas com saraiva, e as suas figueiras, com geada.
Entregou ao granizo o gado deles e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, uma tropa de mensageiros da morte. Derramou caminho à sua ira, ou não poupou a vida deles e entregou a sua vida à peste. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da sua força nas tendas de Cão. Mas ele fez sair o seu povo como ovelhas e os conduziu pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, e eles não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe ao seu santo termo, a este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações de diante deles e lhes dividiu a herança com um cordel, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim, tentavam e provocavam o Deus Altíssimo, e não guardavam os seus testemunhos. Mas se desviavam e se tornavam infiéis, como seus pais, que eram volteadores, que não eram leais a Deus. Eles o provocaram à ira com os seus altos, e com as suas imagens esculpidas o indignaram. Deus, ouvindo isto, indignou-se e rejeitou Israel totalmente. Deixou a sua habitação em Siló, a tenda que ele habitara entre os homens. E entregou ao cativeiro a sua força e a sua glória nas mãos do inimigo. Entregou também o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas donzelas não tiveram canções nupciais. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Então acordou o Senhor como de um sono, como um homem vitorioso que grita por causa do vinho. E feriu os seus adversários por detrás, e lhes deu uma perpétua afronta. Rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário como os altos céus, como a terra que ele firmou para sempre. E escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas, o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. E ele os apacentava conforme a integridade do seu coração, e os guiava pela perícia de suas mãos. Esses versículos destacam como, apesar das maravilhas que Deus fez diante dos filhos de Efraim, eles se afastaram e se esqueceram das obras e milagres que testemunharam no Egito e no deserto. Isso serve como um lembrete da importância de manter a fidelidade e a lembrança dos atos de Deus. O Salmo destaca a responsabilidade dos pais em ensinar sobre Deus. Como isso cria uma base sólida para a vida espiritual. Vamos explorar essa ideia e ver como a transmissão de conhecimento e fé é crucial para a próxima geração. Agora, mergulhamos nas histórias bíblicas do Salmo 78, desde os milagres no deserto até as maravilhas de Deus. Estas são mais do que histórias antigas, são exemplos de confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos refletir sobre as consequências da desobediência e incredulidade, conforme narrado no Salmo. Como esses eventos podem nos ensinar lições práticas sobre afastar-se de Deus e suas consequências. Mesmo diante da infidelidade do povo, testemunhamos a compaixão de Deus. Descubra como o perdão e a misericórdia de Deus são temas essenciais no Salmo 78, oferecendo esperança e renovação. Resumindo nossos aprendizados, o Salmo 78 nos convida a refletir sobre a importância de lembrar e transmitir os ensinamentos de Deus. Que essas palavras inspirem e fortaleçam nossa fé. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada espiritual. Até a próxima. Deus abençoe a todos.